e que mostra o sacrifício de Cristo de uma forma tão amorosa, de uma forma que nós não merecemos. É algo assim que dificilmente eu leio e termino de ler esse capítulo sem lágrima nos olhos, que é algo que me deixa muito emocionado mesmo, é algo que me mostra essa grandeza do amor de Cristo por nós, né, que seria mais no final ali, que é o ministério da reconciliação. Eu vou pedir aqui, como sempre, hoje o choro vai ser livre, exatamente. Vou pedir aqui para o André, né, como sempre, o interlocutor, escolher aí 5 pessoas para ler. Pode ser, André? Vamos ver se tá... Claro. Bom Você dia aí, escolhe... gente. Bom dia. Você quer que eu já escolha já os 5 direto ou vai escolhendo? Pode escolher os 5. Não, vamos fazer assim, André. Você faz a primeira leitura e você escolhe a outra pessoa e a outra pessoa escolhe outra. Pode ser? Peraí. Você faz a leitura. Travou aqui. Desculpa, Vamos... travou. Eu escolho a próxima e o cara vai escolhendo, o pessoal vai escolhendo, é isso? Exatamente. Daí, assim, você vai ler do 1 ao 5, como são 21 versículos, você lê do 1 ao 5, o outro lê do 6 ao 10, o último vai ler 6 versículos. Tá, desculpa, eu só não peguei o que eu vou ler porque travou aqui, acho que é a minha internet que tá um pouco Você ruim. vai Vou ler do 1 ao 5. Beleza. 5, né? 2 Coríntios 5. Isso. Beleza, então. A minha Bíblia só é um pouquinho diferente, tá? Tranquilo. 2 Coríntios 5. De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez, e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestimos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isto não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu seu Espírito como garantia de tudo, o que ele tem para nos dar. Hanna, lê o próximo. Do 6 até qual? Até o 10. Também é a nova tradução, tá? Estamos sempre animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver este corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo o nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida inteira aqui na Terra. Pode ser Natan. Ou não? Natan. Pode ser a Cindy. Tá bom, é do 11 até quanto? 15? Isso. Beleza. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir... acho que tem algum... Desculpa, vou começar de novo. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso, estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Vou pedir para Letícia Teles.
Letícia? Oi, desculpa, eu tava tentando ligar meu microfone. Tudo Oi, bem. não sei nem qual livro vocês estão lendo. É 2 Coríntios 5. Agora vai ler do 16 ao 20. É isso, né, Alan? Ou 21. 21. Ah, 2 Coríntios 5? Isso. Do 16 ao 21 é a sua parte. Tá. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo, segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu sugiro alguém? Não, esse é até o 21. Pode terminar, até o versículo. Eu fiquei A olhando saber- porque achei que tinha travado a minha internet. Aqui, travou. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Obrigado. Obrigado aos envolvidos. Lindo texto, né? Muito lindo. A gente consegue perceber, o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar aqui sobre o nosso corpo. Se a gente recordar a aula passada, ele finaliza falando que o nosso corpo, ele é exterior, ele se rompe, mas nosso corpo interior não. Ele fala da fragilidade do nosso corpo, né? Ele fala que nós somos vasos de barro. Ele fala das momentâneas tribulações que o nosso corpo sofre, mas ele traz a esperança eterna, a esperança de uma vida vindoura, de uma vida onde não terá mais essas corrupções do corpo, seria doenças, a velhice, o próprio cansaço, e ele começa a trabalhar numa vida vindoura, numa visão já celestial, uma visão de céu. E para começar a aula, queria também fazer uma pergunta aqui, o que vem, eu vou fazer essa pergunta aberta, se ninguém responder, eu vou selecionar alguém, tá? O que vem na cabeça de vocês, e pode ser mais de uma pessoa para responder, o que vem na cabeça de vocês quando é dita a palavra céu, né? A palavra paraíso, né? A palavra céu. O que vem na cabeça de vocês quando é dita a palavra céu? Não a palavra sky, mas a palavra heaven. Olha que o cara rasgou no inglês agora, hein? Paraíso, o que vem na cabeça quando vem a palavra céu? Como que será? O que é? O que vem na sua cabeça quando está falando de céu? Para mim é algo, um lugar santo, um lugar sem dor, um lugar perfeito. Também, legal. Bom. Mais alguém? Para mim é um lugar, lembra paz. Para mim vem isso na cabeça, um lugar extremamente pacífico. Também, bom. Mais alguém? Quem queira falar do céu e parar de voar? Parece como casa. Casa, de casa. Muito bom. João 14, né? O próprio Jesus fala que ele vai preparar morada. Legal. Para mim, dá a ideia de esperança, né? Esperança de vida, uma vida plena, uma vida completa. Também, legal. Muito boa. Definição. Mais alguém? Robson estava tentando falar, não? Sim, o Alan, eu acho que uma das coisas mais... Tá cortando só para mim? Cortando geral. Não, eu também não ouvi. Não ouviu?
Vou falar de novo. Tá. Tudo isso deve ser maravilhoso, né? Um lugar de descanso, um lugar que você não vai sentir as dores, tudo, mas uma das coisas que eu mais sinto vontade de ver é ter a oportunidade de sentar com Jesus, assim, num lugar bem gostoso, sabe? Deve ser a coisa mais linda, né? Com Você certeza. imaginou? Né? Você sentar com ele, bater um papo com ele, ter ele face a face, deve ser, assim, uma coisa maravilhosa. Além de tudo que você está tendo, mas você ter essa oportunidade. Deve ser, assim... Indescritível, Não né? tem palavras, não tem palavras. Deve ser a coisa mais linda, né? Tomando um café, imagina? Não, é demais. Sensacional. E tudo isso que vocês falaram, né? Alguém mais quer falar? À vontade. Sobre o que vê no céu. Eu imagino no céu, tipo, a fábrica de chocolates, sabe? Piscinas de chocolate, nuvens de sorvete. É que eu sou gordinho, penso em comida, né? E penso em comer tudo isso sem engordar e encontrar Jesus. Imagina você comendo lá com Jesus, né? E é algo interessante essa questão de tomar o café e de comer. É que quando o apóstolo Paulo ele fala, né, sobre o céu, e eu acredito que terá todas essas coisas, porque quando nós recordamos, né, quando Jesus quando ele ressuscitou, ele voltou. E vocês lembram daquele episódio quando Jesus estava com Pedro e ele começa a conversar com Pedro e fala assim: olha, Pedro, tu me amas? E ele fala, né, sim. Ele fala, então apacenta minhas ovelhas. Se vocês lembrarem antes desse episódio, né, deles estarem conversando, estarem num diálogo ali, quando Pedro e os outros discípulos veem Jesus na praia e eles saem correndo, eles vão, se assentam ali em volta de uma fogueira, e o que eles fazem ali? Eles comem. E Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava com o seu corpo glorificado, voltou e comeu junto com os seus discípulos ali, junto com os seus apóstolos. O interessante, então, né, até que a Cindy brincou, o próprio Robson também, né, sentado ali com Jesus, tomando um café, eu acredito que seja a realidade, né, que nós iremos comer também lá, que tenha essas coisas assim. E o interessante, quando o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar sobre céu, e quando o Robinson falou sobre nos encontrar e ver Jesus face a face, e ver até o próprio Deus face a face, ele fala isso mesmo aqui no versículo 7. Ele fala assim, olha, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo habitar com o Senhor. Hoje nós vemos e conhecemos o Senhor, o nosso Deus, através do Espírito Santo, e hoje nós os vemos com nossos olhos espirituais. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o Espírito Santo, nós conhecemos Deus através dos nossos olhos espirituais. Mas imagina que maravilha, né, como foi dito, e que bênção é quando nós estivermos no céu e podermos contemplar a beleza de Deus, podemos contemplar o próprio Senhor de forma não mais pela fé, mas de forma palpável, de forma visível, de forma face a face, você diante da santidade de Deus, você diante do próprio Deus, diante de Jesus, né? Eu acho que isso é algo maravilhoso que deve explodir o nosso coração de alegria, saber que um dia nós iremos encontrar com o amado de nossas almas, aquele que nos criou, aquele que veio e morreu no nosso lugar, aquele que é a própria expressão do amor, aquele que é o Todo-Poderoso. E quando o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar aqui no versículo 1 sobre o nosso corpo, a tradução do André é uma tradução muito boa, quando ele fala de barraca. A nova a Almeida, revista atualizada, ele trabalha como tabernáculo. Tabernáculo, para aquela época, né, era bem conhecido como uma moradia passageira, onde as pessoas, quando estavam em viagem, montavam o tabernáculo. Para nós, hoje, é a barraca. Quando nós vamos acampar, a barraca não é a nossa moradia. A barraca não é a nossa casa. A barraca não é onde nós moramos e constituímos a nossa família. A barraca é um local onde nós ficamos de forma temporária. E a barraca, ela vai passar, e o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia, essa comparação, às vezes esse texto é um pouquinho complicado de entender, um pouco complexo, mas ele faz essa comparação, que o nosso corpo físico é como se fosse uma barraca, né, que com o sol vai
vai amarelar, que vai ressecar, que vai estragar, mas Deus tem um edifício para nós, da parte de Deus, que não é feita por mãos humanas. E ele está falando do nosso corpo glorificado. Ele fala que a casa que nós temos aqui na terra, o tabernáculo, ele vai se desfazer. Mas Deus, ele vai edificar, mas não por mãos humanas, mas por suas mãos, e será eterno nos céus. E continuando, ele fala assim, olha, por isso que nesse tabernáculo gememos, sentimos dores, sentimos aflições, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O apóstolo Paulo, além de falar da nossa vida, além de falar de todo o sofrimento que temos, que as tribulações, os problemas que a nossa barraquinha, a nossa carne aqui, o nosso corpo sofre nessa terra, ele faz um combate a uma heresia muito grande que estava acontecendo naquela época, que era o gnosticismo. O que era o gnosticismo? Eles acreditavam que a matéria, de forma bem grosseira, tá? Eles acreditavam que a matéria era má e só o espírito era bom. E quando eles falavam isso, o apóstolo Paulo já veio quebrando isso, falando assim, olha, o nosso corpo será glorificado, o nosso corpo será restaurado. A matéria não é má. E por que o nosso corpo não é mau? Porque quando Deus ele fez o nosso corpo, quando ele nos fez, o que ele falou no final? Que era muito bom, que aquilo era bom, que a criação dele é boa. Então, por mais que essa nossa carcaça aqui, essa nossa barraquinha, vai se desfazer, vai se desfacelar, Deus ele vai restaurar. Nós teremos o nosso corpo glorificado. Nós iremos para o céu com o nosso corpo glorificado. Deus ele restaurará. E quando ele faz eu estava vendo aqui a questão da tradução, quando ele fala nessa questão do edifício, quando ele fala nessa construção eterna, ele não fala em fazer algo novo, era como se fosse assim, o pessoal estava vestindo, na época, uma túnica e é colocado uma capa sobre a túnica, então seria uma reforma completa, algo incorruptível, algo que seria feito, mas que continuaria, não sei se dessa forma, nessa matéria, mas nós continuaremos com o nosso corpo lá no céu. E a prova disso foi o que eu disse, quando Jesus ele ressuscita, o que ele faz para Tomé? Ele manda Tomé tocar nas chagas dele, porque Jesus, ele veio em carne. Quando o apóstolo Paulo, ele fala, né, ou o próprio João também, que nós temos que confessar que Jesus veio em carne, ele está querendo dizer que ele está combatendo também essa heresia do gnosticismo, que Jesus ele veio em carne, ele veio como um homem. Eles acreditavam, né? O gnosticismo tem várias vertentes e entrou dentro do cristianismo, né? Então, eles acreditavam que Jesus não tinha vindo em carne, eles acreditavam que Jesus era um espectro, uma aparição, era como se fosse um fantasma, mas não era em corpo. Por quê? Porque a matéria era má, o corpo era ruim. E o apóstolo Paulo já vem quebrando, não, nosso corpo será restaurado, nós teremos o nosso corpo lá no céu. Como eu disse, o próprio Jesus veio, mandou tocar as chagas, o próprio Jesus comeu com os discípulos depois que ele retornou, depois que ele ressuscitou, foi para o céu, o seu corpo não foi encontrado, então Jesus ele está corporeamente lá no céu, e nós iremos corporeamente para o céu também, só que quando nós morrermos, acho que a gente já trabalhou isso lá em Apocalipse, a nossa alma primeiro, ou o nosso espírito, que é a mesma coisa, tá? Vai para o céu ou para o inferno. E quando Jesus voltar, nossa alma e nosso corpo serão ligados e nós seremos uma coisa só. Tem algumas pessoas que acreditam que quando nós morrermos, né, alguns teólogos, o nosso corpo e a nossa alma já vão para o céu. Mas não tem base bíblica. Alguns acreditam que quando a gente morre, a nossa alma fica dormindo num sono eterno, na sepultura, mas isso também não tem base bíblica, porque quando nós vemos ali várias demonstrações, como o próprio Jesus, quando fala com o ladrão na cruz, quando ainda hoje estará comigo no paraíso, quando nós vemos a parábola do rico e do Lázaro, que o rico está no inferno e tem um abismo e o Lázaro está no céu, quando a gente vê a transfiguração, aparece Moisés e Elias, onde que eles estavam? Estavam dormindo? Né? Então, não faz sentido você entender que quando nós morrermos, a nossa alma ou o nosso espírito ele já não vai para o local que tem que ir.
E até mesmo em Apocalipse diz, quando Jesus está sentado no trono, o sangue dos santos estão debaixo do seu pé, né? Os santos estão debaixo dos seus pés, clamando por justiça. Então, isso aqui o apóstolo Paulo ele já vem quebrando essa questão do gnosticismo. E ele vem trazendo também uma esperança para nós. Como eu já disse, nós não somos fatalistas, nós não vivemos para morrer, nós não queremos, ele está aqui, ele está querendo morrer. Não, nós queremos nós queremos estar com o nosso Senhor, nós queremos sair da imortalidade e ficar na mortalidade. Nós ansiamos por isso, por estar com o nosso Senhor, de sair desse corpo imortal desse corpo mortal e para um corpo imortal, sair da vida para a eternidade. Esse é o nosso desejo, não um desejo de morte. Nós queremos morrer. Não. Quando nós estamos aqui, nós temos o nosso papel e nosso trabalho a fazer aqui. O próprio apóstolo fala, né, que nós temos que ter bom ânimo, que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, né, por fé nós, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ele fala, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para que lhes sejamos agradáveis, ou para lhes sermos agradáveis. Ainda aqui, nós nos esforçamos para ser agradáveis ao Senhor. Nossa vida é para agradar ao Senhor. E ele traz essa esperança para nós, que nós não morreremos, nós só mudaremos de endereço, né? Isso é algo muito reconfortante para nós. Imagina que coisa maravilhosa você saber que nós não iremos morrer, nós iremos mudar de endereço. Saber que a nossa barraquinha, o nosso tabernáculo se tornará um edifício feito por Deus. Saber que nós iremos para um lugar, como foi dito, que não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vivemos e fazemos as coisas para o Senhor e sabemos que é o Senhor quem nos sustenta. Que apesar de nós sermos vasos de barro, como foi dito, vasos frágeis, vasos que não valem nada, nós carregamos um grande tesouro dentro desse vaso, que é a unção de Deus e o Espírito Santo. E é isso que tem que nos animar. É isso que tem que nos trazer esperança. Não ter uma vida fatalista, né? Por exemplo, Senhor, me leva hoje, que eu não aguento. Não, você está aqui hoje, é para fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Se você não foi ainda, porque não é o momento, né? Eu estou falando isso para jovens, né? Mas às vezes acontece, estou mal, estou deprimido. Não, agora é o momento que nós temos para viver e agradar a Deus. Nós vivemos ansiosamente para ter esse encontro com Jesus. Por isso que nós sempre falamos Maranata, vem Senhor Jesus, que nós queremos ter esse encontro com Ele. Isso tem que ser o anseio do nosso coração e da nossa alma. Às vezes a gente até brinca, né? Jesus podia voltar hoje. Mas às vezes você fala, não, mas Jesus não pode voltar hoje antes de eu casar, antes de eu ter filho. Vai ser muito melhor lá no céu, né? Às vezes a gente se preocupa e se apega a muitas coisas terrenas aqui, e é isso que o apóstolo Paulo fala, nós temos que viver aqui na terra, mas saber que nós somos apenas viajantes aqui, aqueles que carregam barracas aqui. Que o nosso edifício mesmo, que a nossa casa, que a nossa moradia real, que a nossa moradia é o céu. Aqui nós somos apenas peregrinos, como diz o salmista. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Falando muito aqui. Fazer um adendo? Não? Então ele continua, né? E por isso aqui estamos, por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós todos iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Todos nós, os salvos e não salvos. Claro que as nossas boas obras não é para a salvação, mas nós responderemos por nossas obras, sim. Pelas boas e pelas más. O João Calvino, ele fala que Deus, ele avalia as nossas boas obras como uma dádiva, como uma bondade dele, porque nenhuma boa obra nossa é suficiente para Deus, mas como Deus é bondoso, amoroso e misericordioso, ele recebe até as nossas boas obras que não é suficiente para ele. Mas nós seremos também avaliados por essas obras ruins. O apóstolo Paulo, ele fala sobre galardão, sobre prêmio.
claro que isso, o maior galardão que nós temos, o maior prêmio que nós temos é a salvação em Cristo Jesus. Só que esse galardão, esse prêmio não vem de nós. Então ele está falando de algo que venha de nós, entende? Então, por exemplo, nós somos salvos pelas obras de Cristo. Esse galardão foi dado, mas foi o próprio Cristo, ou o próprio Deus, né, que se fez homem, que nos deu e que cumpriu e que fez todas as boas obras. Isso aí já é algo que não cabe a nós, mas ele fala que todos nós seremos julgados no tribunal de Cristo. E por isso que nós temos que ver o que nós estamos fazendo, entender as nossas atitudes, fazer e ter atitudes coerentes e corretas como um cristão, como um templo que carrega o Espírito Santo, porque todos nós iremos para o julgamento, ninguém foge. Imagina que vocês, quando vocês são chamados, né, pelo chefe, né, para ele quer conversar com você, né? Vamos pegar aqui a Cindy, vamos supor que a chefe da enfermagem lá te chama para conversar. Se você está fazendo as coisas certas, você está tranquilo, você vai tranquilo conversar com a chefe da enfermagem, né? Fala, não fiz nada, né? Eu falo, só tem uma conversa séria com você. Você vai tranquilo. Agora, se você está pisando na bola, você está fazendo algumas coisinhas ali, tendo uns deslizes meio complicados, você já vai meio com peso na consciência. Você fala, meu Deus, será que ela descobriu o que eu fiz? Né? Ou até mesmo em outros trabalhos, né? Quando nós éramos mais novos, quando o professor chamava os pais para conversar, né? Como é que você ficava no seu coração quando era chamado? Né? Será que tranquilo, fiz a minha parte, tentei ser agradável, claro que errei e tal, mas quis ser uma pessoa que fosse coerente, correta e tal. E isso vai acontecer, nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E eu faço um exercício com vocês aqui hoje. Imagina vocês, ou nós, né, no tribunal de Cristo, e Jesus abrindo o nosso WhatsApp num telão, né? Abrindo as nossas conversas do direct no Instagram. Vamos ver aqui o que o Vinícius Leonel anda conversando no WhatsApp. Imagina? Agora coloca isso nas suas boas ações, boas obras. Coloca isso nos seus pensamentos, porque tudo será julgado, né? Quando nós estamos aqui na Terra, o julgamento de Jesus, o julgamento de Deus, é um julgamento imparcial, um julgamento justo. Aqui nós passamos por julgamentos injustos, por julgamentos parciais, por julgamentos errôneos. E aqui nós somos julgados pelas nossas ações. E lá nós seremos julgados até pelos nossos pensamentos, pelas motivações, as nossas motivações. E isso é muito interessante e às vezes até preocupante, mas nós já somos salvos, nós mesmos os salvos passarão pelo tribunal de Cristo e receberão um galardão conforme as suas obras, né? Alguns falam que é moradia, esse galardão, esse debate desse galardão, ele é um debate até bem acalorado, às vezes, entre os teólogos, né? Uns acreditam que esse galardão é apenas a salvação, que não tem outro galardão. Alguns, mas a Bíblia fala, né, sobre esses galardões. Alguns acreditam que seria posições no céu, que um vai comandar mais, vai estar numa casta maior. Outros acreditam que seria moradia. Isso, a gente não sabe o que é esse galardão, mas diz que nós temos que ter nossas boas obras. E as nossas boas obras não é o que nos traz a salvação, mas é a consequência da nossa salvação. Nós temos boas obras, nós fazemos coisas boas, claro que nós erramos muito, mas nós fazemos coisas boas porque Cristo nos amou e nos salvou. Porque nós somos salvos, nós fazemos boas obras. E Cristo foi quem nos salvou e morreu em nosso lugar e nos deu o exemplo e nos trouxe essa missão, né, das boas obras também. E isso é muito real na palavra de Deus e nos próprios evangelhos, que quando Jesus ele está falando, né, numa visão apocalíptica ali, quando ele volta para a salvação, né, e algumas pessoas, e Jesus chega para algumas pessoas e fala assim, olha, eu estive aqui na terra, passei fome, você não me deu de comer, passei frio, você não me deu de vestir, não tive onde ficar, você não me deu pouso. E essas pessoas perguntaram para Jesus, quando nós não fizemos isso para o Senhor? Ele fala, toda vez que você omitiu ou não fez isso a algum desses pequeninos. Então, nós demonstramos as nossas boas obras, e quando nós fazemos as coisas para os nossos irmãos e para pessoas que nós não conhecemos,
nós estamos fazendo para o próprio Jesus. É isso que ele está falando. Quando nós fazemos boas obras, quando nós temos boas ações, nós estamos fazendo para o próprio Jesus. E o apóstolo Paulo, desde o início da carta, ele está defendendo o seu apostolado, né? Que o pessoal já chega falando que ele não era apóstolo, que ele era inconstante, e ele continua defendendo, e ele vem falando assim, olha, no versículo 11, tá? E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a nossa consciência nos reconheça. Não recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. O apóstolo Paulo, ele está falando assim, olha, não dependa, né, ou ele está falando dele mesmo, e até mesmo para nós, de elogios de homens, para que a sua vida seja guiada. Não dependa de elogios de pessoas para que a sua vida seja guiada. Você tem que ter sua consciência cativa ao Senhor. Se você está fazendo as coisas corretas ao Senhor, os elogios dos homens não podem ser aqueles que vão guiar a sua vida e ditar quem você é. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele não se recomenda, ele não traz ele não coloca os seus títulos à frente. Ele não traz ele como um apóstolo, como um judeu versado, que era muito estudioso, muito inteligente, até mesmo um romano, ele era um cidadão romano. Então ele não traz seus títulos. E eu acho que isso, para todos nós, pessoas podem até discordar, mas eu acho que uma das piores coisas, eu acho isso extremamente ridículo, pessoas que se sustentam atrás de um título ou de uma posição. Não sei se já aconteceu com vocês, ou se já viram uma cena assim, quão feia alguém chegar, né, e tem uma regra, você fala, olha, não pode fazer isso. E a pessoa fala, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem é minha família? Você sabe? Isso é horrível. Né? E normalmente quem faz isso se sustenta atrás de um título, ele está se sustentando em coisa externa, não interna. Ele está quebrando uma regra e precisa se sustentar em cima desse título. E o apóstolo Paulo ele faz o contrário. Olha, não é através de títulos que eu vou me sustentar. Não é através dos elogios dos homens e das pessoas, porque era isso que outros pregadores, outros profetas ali faziam. Eles se vangloriavam nos sinais que eles faziam. A carteirada, isso mesmo. A carteirada é horrível. Eles se vangloriavam através dos milagres que eles faziam, eles se vangloriavam nas visões que eles faziam, eles se vangloriavam na eloquência, na forma de falar, na persuasão deles. O apóstolo Paulo, ele não se vangloria nisso. Nós não temos que nos vangloriar nisso. Por isso que eu digo que as pessoas têm que ir para a igreja, nós temos que chamar as pessoas para a igreja através desse amor de Cristo. Muitas vezes, né, claro, que a gente faz eventos, a gente faz coisas, mas Cristo sempre é a prioridade, né? Tem muitos lugares onde os milagres são primeiros do que Jesus. As pessoas são chamadas primeiro por milagres, as pessoas são chamadas primeiro por prosperidade, as pessoas são chamadas primeiro por diversão, e não é isso. Não é isso que tem que cativar e chamar as pessoas e nos chamar para a igreja, mas sim o amor de Cristo, sim as coisas que Cristo vem fazendo. Então, a gente não pode depender dos elogios. Claro que temos que fazer coisas, eventos e coisas que pessoas de fora venham. Isso tem que ser feito mesmo. E Cristo seja apresentado, mas Cristo seja a essência. Tem uma história aqui em Cascavel, né, até essa questão de depender de elogios e tal, e de fazer coisas e Cristo ser essência chamar. Tem uma igreja aqui, uma igreja batista, que ela faz uns eventos, né, não sei como é, esse ano acho que não vai ter, né, devido a essa pandemia. Mas eles fazem peças teatrais que, normalmente, quinta, sexta e sábado, né, não em dia de culto, eles fazem eventos dentro da igreja, onde vêm muitas pessoas que não são cristãs. Eles fazem eventos teatrais que dá, em média, de 15 a 20 mil pessoas, e não são só cristãos. Eles fazem peças, assim, onde... peças, por exemplo, que não são bíblicas, né, mas que eles trazem a mensagem bíblica. Muitas pessoas converteram através disso. E que fique claro que não era dentro do culto, eram eventos que eles faziam. Eles conseguiram transpassar a cultura. Eles saíram do
dentro do meio só crente. Eles faziam peças do Rei Leão, do Mágico de Oz, fazia peças do Shrek de Natal. Isso era muito interessante, porque dentro dessa peça, dentro dessas coisas que era uma questão cultural, tinha o evangelho, eles traziam o evangelho. E muitas pessoas converteram. Hoje é a maior igreja aqui da cidade. Mas eles conseguiram passar a barreira só dos cristãos e conseguiram de uma forma cultural, e numa cidade pequena, a cultura, como aqui, né, aqui em Cascavel, é muito escassa. Claro, por mais que tenha teatro e coisas assim, é muito escasso. E outra coisa, a cultura é muito caro, né? A gente vê aí em Campinas, a gente vai fazer um dia no cinema com os jovens, se alguém tem namorado, é R$70 já que paga de ingresso no cinema. E eles fizeram isso tudo gratuito, onde veio várias pessoas. E o que eu achei muito interessante, que o pastor, ele fez isso por Deus, a consciência dele estava cativa a Deus, e você acha que ele recebeu o elogio de todo mundo? Um monte de gente desceu a lenha nele, porque ele estava fazendo coisas que eram seculares dentro da igreja. Estava fazendo teatro, mas muitas pessoas se converteram através disso. Né? Ele não estava dependendo dos elogios das pessoas. Hoje a gente vê um resultado de almas rendidas a Jesus, e ele estava com a consciência cativa ao Senhor. Isso achei espetacular. O cara conseguir sair da cultura gospel, digamos assim, e entrar na cultura das pessoas e trazerem para dentro de Cristo, porque tudo foi feito por Deus. Né? A gente vê um autor aí, por exemplo, o C.S. Lewis. O C.S. Lewis, ele atravessa a barreira do cristianismo, ele vai para fora, ele vai para a cultura. Né? Quem que nunca viu ou ouviu falar das Crônicas de Nárnia? Às vezes o cara nem é cristão, e muitos não são, e já assistiram, e muitos conseguiram ver uma mensagem maravilhosa do Evangelho através disso. Então a consciência dele estava cativa ao Senhor, e essa nossa consciência tem que estar cativa ao Senhor. As coisas que nós fazemos tem que ser para apresentar Jesus, indiferente do lugar onde nós estamos. E o apóstolo Paulo continua falando assim, olha, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então ele fala assim, olha, se enlouquecemos, né? Quando ele fala essa questão da loucura, porque muitos estavam falando que ele era louco porque ele largou tudo pelo evangelho, ele era reconhecido pelos homens e pelas pessoas, quando ele era um líder judeu, um perseguidor da igreja. Quando ele se converte a Cristo e começa a pregar o evangelho, ele é tido como louco. Fala, pô, o cara enlouqueceu. Se eu enlouqueci pela causa de Cristo, eu sou louco por Cristo. Eu sou um Jesus freak, como diz o Lucinho. Ele era louco por Deus. Fala, se eu enlouqueci, vocês acham que eu sou louco? Se eu estou fazendo coisas que para vocês é loucura, é por causa de Deus. Lucinho sempre esteve certo, é isso mesmo. Eu sou louco por Jesus, né? Eu sou louco por Deus. Então, se para vocês é loucura, eu sou louco por Deus. Se você acha que eu enlouqueci, isso seja de juízo, sirva de juízo para vocês. E ele fala assim, porque o amor de Cristo nos constrange. E é essa que tem que ser a nossa maneira de agir, não nossa carteirada, não quem nós somos, não se estamos certos, somos maiores, mas o amor constrange. Se alguém faz algo de errado para você, e você vai e pede perdão, você continua, você trata bem essa pessoa, você ama essa pessoa, isso constrange ela com certeza. O amor, ele constrange. Quando alguém faz alguma coisa errada com você, e você ainda continua sendo amável, continua sendo respeitoso, continua demonstrando o amor de Cristo, isso constrange. Muito mais do que você revidar. Muito mais do que você acabar com a vida ou com a reputação do irmão. Isso constrange. O amor constrange. E ali no versículo 17, isso é algo que tem que ser bem, bem presente em nossas vidas. Ele fala assim, assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas se passaram, e eis que fizeram novas. O nosso passado, ele não foi apagado da nossa memória. Claro que Cristo, ele restaurou, e aquilo não tem mais valor nenhum. Mas o que ele está querendo dizer aqui, sobre novos hábitos, sobre ter novos hábitos com Cristo. Né? A motivação da nossa vida tem que ser o amor em Cristo. Né? A motivação certa para os atos da vida cristã não é o dever, mas é o amor. A motivação certa para os atos da vida cristã não é o dever, mas é o amor.
como está lá em João 14:15. Aquele que me ama obedecerá meus mandamentos. Aquele que me ama seguirá meus mandamentos. Jesus fala isso lá em João 14:15. Então, o que nos leva, o que nos guia, a motivação dos nossos atos é o amor. Não é a glória de homens, não é o elogio de pessoas, não é o que vão pensar, se estamos loucos, se somos bitolados, se somos retrógrados devido aos nossos princípios. E a mente de Cristo é a nossa vida, ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Jesus, ele morreu a nossa morte. A morte que era para nós, ele morreu, para que a gente pudesse ter vida, e a vida dele. Como o próprio apóstolo Paulo fala, não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. É Cristo quem vive em nós. E se nós servimos a Cristo para sermos... nós não servimos a Cristo para sermos salvos. Nós somos salvos e por isso que nós servimos a Cristo. Nós somos salvos não porque nós amamos a Cristo, mas Cristo nos amou primeiro. Como é a parábola, ou a história, né, lá do Simão fariseu e a moça que era mal falada. Quando ela se joga aos pés de Jesus, e ela muito amou a Jesus, ele fala aquela parábola, se alguém deve R$1 milhão, o outro deve R$50, mas nenhum dos dois consegue pagar. E o credor, ele perdoa os dois, o que deve 1 milhão e o que deve 50. E Jesus pergunta para o fariseu, quem amará mais ao Senhor? E o fariseu falou, creio que seja aquele que foi perdoado mais. Ele falou, então é por isso que essa mulher está jogada aos meus pés e me ama desse jeito. Porque ela tem consciência dos pecados dela. Ela não foi salva porque ela amou Jesus. Ela amou Jesus porque ela tinha consciência da multidão de pecados que ela tinha. Por isso que ela amava daquele jeito, por isso que ela era doida por Jesus, por isso que ela se derramava aos pés de Jesus. E isso é um perigo para nós. Às vezes a gente acha que a gente erra pouco, peca pouco, e não nos derramamos como essa mulher se derramou. Não amamos dessa forma que temos que amar, porque Cristo nos amou primeiro. E não existe prova de amor maior do que alguém vir e morrer no nosso lugar, um Deus vir e morrer no nosso lugar. E isso aqui era loucura lá para os gentios, para os gregos, porque não fazia sentido para eles, e por isso tinha essa questão do gnosticismo, um Deus morrer. Por quê? Porque um Deus que morre é um Deus fraco. Isso que eles tinham em mente. Deus não morre. E Jesus, ele não morreu, ele morreu e ressuscitou. Por isso que era loucura para eles, era difícil. O apóstolo Paulo mesmo assim pregava. Era loucura. Como que um Deus se fez homem? Não faz sentido um Deus ser homem. Não faz sentido ter só um Deus. Não faz sentido a ressurreição, não existe isso. O apóstolo Paulo prega, e ele fala sobre as convicções dele. Está vendo como isso é loucura? Está vendo como às vezes a gente ter convicções nossas, que possa parecer não palatável, ou não agradável à sociedade, pode parecer loucura, como era aqui para o apóstolo Paulo, e mesmo assim ele falava e não abria mão dos seus princípios. Isso provavelmente acontecerá mais ainda daqui para frente, essas flexibilizações de algumas coisas, nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, e muitas vezes vai ser loucura, mas a nossa loucura é por Deus, é pelo Evangelho, é por Cristo. E ele continua falando aqui, né? Tem uma frase aqui que eu gosto muito, que é do Rei Stedman, que diz que a melhor evidência de uma nova aliança ou de uma salvação está operando em nós é a mudança que ocorre em relação à maneira como nós vemos os outros, a maneira como nós tratamos os outros. E Jesus, aqui, né, o apóstolo Paulo, ele continua, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo que nos deu o ministério da reconciliação. Se a gente for parar para pensar, é por isso que eu fico muito emocionado, por isso que eu fico maravilhado, porque quem pecou e errou com Deus fomos nós. Quem se afastou de Deus foi nós. Quem errou contra Deus foi nós. E quem veio ao nosso encontro foi Deus. Não fomos nós que fomos ao encontro de Deus. Foi Jesus quem veio ao nosso encontro. Foi Jesus quem nos reconciliou com Ele. Foi Jesus que se fez pecado para que eu e você se fizesse justiça diante de Deus. A justiça de Jesus foi colocada sobre nós. E a nossa culpa foi colocada sobre Ele. E não existe coisa mais maravilhosa e mais emocionante do que você saber que aquele Deus que fez a luz
e fez o mundo com a palavra, dizendo haja, aquele Deus que usou as suas mãos para fazer o barro, é o mesmo Deus que entrou no barro para nos reconciliar com ele. Deus fez a criação falando, usou as mãos para nos fazer e entrou no barro para nos salvar. Se isso não mexe com o seu coração, se isso não faz você mudar, se isso não faz você ter novos hábitos, nós precisamos rever o nosso cristianismo. E é isso que o apóstolo Paulo vem falando. Isso é loucura, é loucura. Como que um Deus tão maravilhoso vem, se faz carne, habita entre nós, nos reconcilia com ele, sendo que nós não temos nada de bom, sendo que nós nos afastamos de Deus, nós tivemos o afastamento social, nós mesmos criamos intriga com os nossos irmãos, e nós mesmos criamos problemas com a criação de Deus, seja com a degradação dela, ou seja com pessoas, né, que adoram a própria criação. Nós quebramos espiritualmente, nos afastamos de Deus, nos afastamos socialmente, né, dos nossos irmãos, tendo confusões, brigas, e nós nos afastamos da criação de Deus. E mesmo assim, esse Deus que foi ofendido por nós, esse mesmo Deus que sofreu essa ofensa, continuou nos amando do mesmo jeito. O amor de Deus não diminui e nem aumenta, porque o amor de Deus, ele é incorruptível, o amor de Deus, ele é perfeito. Você pode ter errado e pecado hoje, ele não vai deixar de te amar mais porque você pecou e errou. Você pode ter feito uma coisa boa, ele não vai te amar mais porque você fez uma coisa boa. O amor de Deus é constante. E ele veio para salvar, ele morreu, né, para que todos fossem salvos. E quando ele fala esse todos, são todos aqueles que creem, todos aqueles que se rendem ao Senhor. Quando ele fala todos, ele fala todas as nações. Ele não está falando universalismo, como a gente fala que ele morreu, então todo mundo foi salvo. Não, todos aqueles que se rendem a Jesus. E quando ele fala todos, ele fala judeus, gregos, gentios, pessoas de todas as partes do mundo, pessoas de todas as idades, pessoas de todas as cores, etnias, pessoas dos dois sexos, homens e mulheres, jovens e crianças. Todos nós somos a imagem de Deus. Por isso que quando nós dissemos que quando a gente é salvo, quando a gente tem a marca da nossa salvação, é como a gente lida com os outros e como a gente trata os outros, como a gente vê o nosso irmão. Por isso que racismo é pecado, preconceito social é pecado, todo tipo de preconceito e denegrir a imagem de Deus é pecado, porque não existe preto, branco, não existe homem, mulher, não existe rico ou pobre para o Senhor, existem filhos, e todos nós somos imagem de Deus, e é assim que nós temos que ver o nosso irmão, como imagem de Deus, mesmo aquele que ainda não foi alcançado, e nós precisamos levar essa loucura do Evangelho, que é o Evangelho que nos leva. Nós temos que entender que nós somos crucificados com Cristo. Nosso orgulho foi crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vivo. A minha timidez foi crucificada com Cristo. Os meus medos foram crucificados com Cristo. As minhas faltas de esperanças foram crucificadas com Cristo. Ele é a nossa esperança. Nós não teremos mais o medo do que as pessoas irão pensar, porque a gente não depende mais dos elogios das pessoas, nossa consciência está cativa a Deus. Se um dia você precisar pregar para alguém, falar do amor de Cristo para alguém, pense, meu orgulho, meu ego, as minhas vontades estão crucificadas com Cristo. Não é sempre que às vezes você vai querer falar, né? Mas às vezes vem o Espírito Santo fala do Evangelho, tem aberturas, a gente tem medo do que as pessoas irão pensar de nós. Tem medo, claro que a gente não vai ser chato, como eu sempre falo, mas não abramos mão de falar desse Evangelho, que pode parecer loucura, mas se for loucura, nós somos loucos, como diz o apóstolo Paulo, por causa de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Já chegou 11h30 aqui, não quero passar muito. Comentar, fazer um... perguntar uma coisa. Primeiro, o comentário, né? Sobre Deus julgar os nossos pensamentos, né? A Bíblia fala que é o dia da vergonha, né? O dia da vergonha, porque vai sair muita coisa de lá, né?
E outra coisa que eu queria perguntar é, nós, né, nós como cristãos e tudo mais, quando nós confessarmos, né, nós confessamos nossos pecados no dia do julgamento, isso não vai estar lá, né? Digamos assim. Não, nossos pecados não, eles estão todos apagados, né? Só que ele, como está lá em 1 João 1, 8 e 9, né? Confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. E quando nós somos convertidos a Deus, Deus já perdoou nossos pecados que nós sabemos e que não sabemos lá no futuro. Então, os nossos pecados não vai ser fator para a salvação, né? Mas ele fala das nossas boas obras, as obras que a gente está fazendo. Romanos 6 também, exatamente, Arthur. Então, o apóstolo Paulo fala que nossas boas e más obras serão julgadas no tribunal de Cristo. Então, os nossos pecados serão apagados. Isso não vai fazer diferença para o cristão, entendeu? Para o convertido. Isso não vai te levar ao inferno. Você já está salvo. Só que ele fala de uma dádiva maior. Não, e é isso que até eu falei que às vezes é um debate muito forte no teólogo, que dádiva maior é do que a salvação. Mas ele fala de outra dádiva que Deus vai nos dar devido às nossas boas obras ou a obras ruins. Então, o seu pecado, o nosso pecado, quando nós chegarmos lá, já vai estar apagado devido à cruz de Cristo e do sangue de Cristo. Não sei se respondi, Vinícius. Respondi? Boa. Mais alguém quer perguntar, falar alguma coisa, fazer um adendo? Fique à vontade, temos esse momento aqui. Não? Não. Alguém tem algum pedido de oração, então? Eu vou caminhar para o fim. Eu já peço para alguém estar orando. Eu acho que a gente podia orar pela situação mesmo de saúde, né, em relação ao corona, principalmente em Campinas, os hospitais estão lotados, e Deus mantém o controle de tudo, né, mas acho que seria interessante a gente orar por isso. Ok, pela saúde, Covid. Mais alguém? Ô, Alan, acho que orar por todo mundo, né? A gente tá, pelo menos eu me encontro assim, né? Não tô falando que eu tô pedindo pra vocês orarem por mim, mas eu acho que tem bastante gente que tá na mesma situação. Todo mundo já tá meio que estressado, né? Com meio que tudo que tá acontecendo, assim, né? Eu mesmo percebo eu muito estressado. Pode parecer que não, mas quem convive comigo, talvez meus pais aqui em casa, sei lá. E a galera tá meio realmente estressada, de saco cheio, às vezes vê uma luz no fundo do túnel, né, e aí depois as coisas voltam à quarentena de novo. Então, para que realmente Deus dê sabedoria para a gente passar por todas as situações, né. Infelizmente, as pessoas que estão mais próximas acabam sofrendo, né, às vezes você está estressado em casa, está estressado no trabalho. Então, para que Deus dê orientação mesmo para a gente, né, a passar por tudo isso. Amém. Desculpa eu de novo. Eu queria que estivesse orando pela minha família, que eu perdi um primo na quinta-feira, teve um ataque epilético e acabou morrendo. E também a minha tia teve Covid, né? Mas ela, graças a Deus, já está bem, já foi curada, está lá em São Paulo, né? Ela pegou Covid, e ela e a minha prima pegaram Covid. Então, também pelo meu primo que está com suspeita de Covid, ele mora em Porto Feliz, né? Estivesse orando por ele. E por mim eu quero agradecer, porque eu comentei agora no comecinho da aula, essa semana já terminei minha faculdade, então que vem a formatura em julho. Se Deus quiser, estou me formando em geografia, minha segunda faculdade. Legal, bom curso. Então, vamos para as orações. Eu vou escolher pessoas para orarem, tá? Vamos ver aqui. Eu vou pedir para Raquel Felício orar pela situação, Raquel, do Covid, tá? Das pessoas, e peço também, já fazendo essa continuação, já que vai orar pelo Covid, pela doença, orar pela Elaininha, que perdeu a mãe, e pelo Vinícius aqui, sobre a tia dele, né? A tia que faleceu, né, Vinícius? E sobre a suspeita de Covid. Conseguiu pegar, Raquel?
Acho que sim. Acho que sim. É a avó da Elaine. A avó da Elaine, agora que eu vi, beleza. A avó da Elaine. Então, a situação, né, geral, global do Covid, né, até mesmo entre nós, do tio do Vinícius, né, que ele perdeu, e dessa suspeita de Covid. Pode ser? Eu vou pedir agora para outra pessoa orar aqui, peraí, tá? Daí vai na sequência. Jerusalém, você tá aí ou você tá indo para casa da igreja? De a pé, ouvindo a aula. Tô aqui. Aí, tá aí? Então, você pode orar, então, pela situação que o André trouxe, dessa questão de a gente estar em casa, que Deus nos dê direcionamento, tranquilidade, para que a gente passe por isso, né? Até mesmo esperança, tire todo esse estresse nosso aí. E agradeça pela formatura, né, do Vinícius, formar agora e tal. E já encerra a aula, pode ser, orando? Pode ser. Então, Raquel, começa, depois você ora. Beleza. Bom, vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, lhe agradeço por esse dia, Senhor, lhe agradeço por essa aula. Obrigado porque o Senhor tem falado nos nossos corações. Lhe agradeço também por essa tecnologia que permite a gente se encontrar, mesmo no meio de tudo que está acontecendo, meu Deus. Quero lhe pedir pela situação atual do nosso mundo, do nosso país, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de todos nós, dos profissionais da saúde que estão na linha de frente, das pessoas que adoeceram, que o Senhor esteja colocando na consciência de cada um o quão é grave essa doença, o quanto é importante a gente ficar em casa, a gente não propagar esse vírus, meu Deus. Lhe peço pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, que não tem vaga de UTI, que o Senhor esteja cuidando de todos. Lhe peço, Senhor, pelas pessoas que perderam conhecidos e familiares para essa doença, que o Senhor esteja confortando o coração, esteja confortando o coração da família da Heleninha, que perdeu a avó, Senhor, da família do Vinícius, que perdeu o tio. Porque é uma doença grave, meu Deus, que todos possam ter consciência disso, Senhor. Enquanto as pessoas que estão esperando o resultado de testes, meu Deus, que o Senhor dê calma para os corações, porque é uma situação muito angustiante, meu Deus. Que o Senhor possa cuidar de tudo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós pedimos, Pai, que nesse momento de dificuldade, assim como foi dito pela Raquel, o Senhor nos dê paz, ó Deus. Nos dê tranquilidade nos nossos corações para lidar com as nossas ansiedades, lidar com as nossas incertezas nesse tempo, ó Deus. Agradecemos, Pai, pois não podemos estar perto, mesmo à distância, mesmo virtualmente, ó Deus. Que o Senhor nos ensine a confiar mais no Senhor, ter a certeza, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Dê também, Pai, paciência àqueles que convivem conosco, que também entenda a dificuldade que temos passado nesse momento de isolamento, esse momento de atenção quanto ao futuro. Pedimos, Pai, que o Senhor coloque o seu Santo Espírito, ó Deus, venha nos conduzir nesse momento de dificuldade. Oro também, ó Deus, pela formatura do Vinícius, nosso irmão que tem estado conosco. Pedimos, peço, ó Pai, que o conduza nesse momento, que esse curso seja para glorificar o teu nome e que os sonhos dele, ó Pai, sejam realizados através desse curso, que a tua palavra, Deus, possa ser propagada também no local de trabalho dele e que tudo quanto ele venha fazer, Deus, seja para glorificar o teu nome. Abençoe, Pai, o nosso domingo, abençoe nossas famílias, nossa semana, que tudo que façamos seja para glorificar o teu nome, ó Pai. É isso que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Recados, tem aí diretoria. André, Camilinha, Rebeca, Cindy. Só o pessoal ficar esperto que a gente vai lançar a divulgação do próximo evento, do final de semana que vem. Vai ser bem massa, vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas vai ser uma live. Então, a partir do momento que surgir a divulgação, para a galera convidar o máximo de pessoas possíveis, porque vai ser um negócio bem bacana. Só isso. E tem que assistir, né? O pessoal vê as lives sertanejas, aí a nossa live vai ser sensacional, a gente vai alcançar. Então, pessoal. E
Outra coisa, só para a gente reforçar, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também, mas em relação ao Adote um Missionário, né? Que a gente já tem falado há um tempo, e poucas pessoas vieram me procurar, mas para a gente ter essa sensibilidade no coração também do trabalho que eles fazem, né? E para que Deus toque o nosso coração aí um pouquinho, para a gente tirar o escorpião do bolso aqui e ajudar. Não importa o valor, se ajudar um pouquinho, já tenho certeza que Deus vai estar usando você para abençoar o missionário que vai estar transmitindo aí a palavra para outras vidas, né? Então, para o pessoal aí pensar um pouquinho mais, né? A gente gasta com tanta coisa, né? Com presente aqui, presente lá, iFood aqui, iFood lá. Eu acho que se a gente talvez economizar um pouquinho só para, né, a gente ter esse compromisso aí de um ano com o Adote um Missionário, já faz muito bem. Amém. E só lembrando que as máscaras estão na igreja, do pessoal que comprou e não pegou ainda. Isso. Camiseta também. Camiseta. É só procurar o Flávio lá. Mais alguém quer recado? Acho que é isso mesmo. Então, tamo junto, galera. Muito obrigado por permanecer conosco aí mais um tempinho. Mais um domingo. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Saudade, hein? Amo vocês. Valeu, Tchau. gente. Saudades também. Amo Valeu, vocês. gente. Saudades. Bom domingo. Valeu, tchau, tchau. Saudades de todo mundo. Saudades online. Saudades online. Especiais. Tchau, gente. Até. Saudades. Vamos fazer uma